Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 31. Conta-nos, amados, que uma parábola que Jesus falou neste evangelho, nomeada O Filho Pródigo. Conta-nos Jesus nesta parábola que um certo homem havia morado naquela certa região e ele possuía 2 filhos. E conta-nos ela que o mais novo quisera afastar-se da família, levando consigo todos os seus bens. Pedira ele ao seu pai e chegou e disse: Pai, dê-me todos os bens que me pertencem, a meia-ação da metade, que é de minha propriedade, que eu irei para uma terra distante. A Bíblia diz que aquele pai, mesmo inconsolado, assim fez, agradando o desejo desse filho. Conta-nos essa parábola, amados, que este, ao seguir na terra distante, resolvera viver na libertinagem, onde ali gastara todos os seus recursos financeiros, e posteriormente sobreviera naquele país onde ele fora, uma fome, uma peste que fizera com que todos chegassem a passar fome. Conta-nos que este viera a ser empregado e o seu senhor cuidava de porcos, e ele apacentava os porcos do seu patrão, e tamanha era a fome, tamanha era a miséria, que a Bíblia nos conta que desejara se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, ou seja, dos alimentos dados a porcos. E ele caindo em si, na sua consciência, lembrara que na fazenda de seu pai, na terra onde o seu pai morava, ali, juntamente com o seu irmão mais velho, os empregados do pai deste jovem se alimentavam muito melhor que ele na situação onde ele, no presente momento, se encontrava. E ele pensou, retornarei à casa do meu pai e lá pedirei ao meu pai que me tratasse, pelo menos, de acordo com um dos seus servos, que seria muito melhor que aqui. E a parábola continua dizendo que ele, quando chegou, seu pai, o avistando de longe, correra de braços abertos para abraçá-lo e recepcioná-lo com amor da melhor maneira possível. E ele dissera: manda que mate um novilho para festejar este meu filho, que estivera morto, reviveu, estivera foragido e retornou. E assim fez. Continuando a história, o irmão mais velho chegara na fazenda de seu pai e, procurando saber o acontecido, ele moveu-se de inveja e fora reclamar com seu pai. Seu pai, tentando apaziguar aquela situação, amenizar a inveja, seu sentimento de repúdio ao seu irmão, disse: meu filho, este teu irmão estava perdido e hoje eu o achei. Tudo que eu tenho sempre foi seu, meu filho. Agora, compadece do teu irmão, agora a nossa família estará completa e vamos regozijarmos com amor. O que essa parábola nos ensina, amados? Ou seja, simboliza o irmão mais novo, a pessoa que é humilde de espírito, que reconhece ser imerecedor, que volta ao pai para receber novamente a sua filiação, o amor que ele sabia que existia entre pai e filho. E o irmão mais velho representa aquela pessoa arrogante, prepotente, que ainda se sente o bom, o perfeito, que merece, pelas suas obras, ter toda a compaixão, todo o amor do pai. As palavras de Spurgeon: nada em minhas mãos eu trago. Este representa a graça, foi agraciado pela graça. Simplesmente à cruz me agarro. Se você renuncia a todas as obras da lei, reconhece que tudo é por graça, esse é o verdadeiro recepcionador da graça de Cristo. Eu pensava que nem tudo dependia de Cristo. Eu achava que algo ainda dependeria da minha vontade, da minha força, da minha bondade para alcançar a salvação. Totalmente errôneo esse pensamento, amados. O verdadeiro cristão, o cara que se diz cristão, ele reconhece que toda a obra foi feita e vem de Deus e de Cristo. Cristo disse aos fariseus: já tiveram vós que quereis aparecer para os gentios, para os povos, quereis aparentar ser melhores, reconhecer que são bons na falsidade da hipocrisia? A parábola, Jesus disse que esses já receberam a recompensa. Qual recompensa? A recompensa que eles queriam, ser agraciados, bem vistos pelo povo. Esta é a recompensa que eles já receberam. Portanto, não lhes sobra recompensa nenhuma. Quem não prega a livre graça, dela está zombando. Pois os homens a odeiam, assim Jesus nos ensinou. Quem adora a sua própria bondade imaginária, é claro, que verdadeira nenhum homem é bom, só pode ser imaginária. Esta está desfazendo do sacrifício de Cristo. Quem pensa que seus pecados são areias e as boas obras são as montanhas, cuidado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha
na humildade chamada humildade de espírito, este sim será exaltado. Então, amados, o filho mais velho representa o legalista invejoso, embora com toda a formalidade externa, ou seja, confiável em suas obras, com comportamento. Este representa o legalista, que se senta, que tenta se justificar pela lei. No legalismo não há vaga para humildade de espírito, requisito essencial para a absorção da graça divina. Quando você diz, é só um pecadinho, é só um pecado que eu vou abrir exceção, aí é que a lei te condena. A palavra diz, um pecado fora da graça, um pecado fora da lei. A obediência sincera será aceita em prol da obediência perfeita. Qual obediência você quer ter? Obediência perfeita não existe. Obediência sincera é de Romanos 16, 26. Obediência pela fé. E que acompanha uma obra mais sincera, que está em João 6, 29. Os discípulos perguntando a Cristo, Senhor, qual é a obra? Quais são as obras de Deus? Perguntam no plural. E Jesus responde no singular. A obra de Deus é esta, que creiais no unigênito Filho de Deus. O segredo é ser salvo pelas obras de outro. Quem é esse outro? E somente pode ser assim, Jesus Cristo. A obra dele é a verdadeira obra salvífica. Sabe por quê? Porque isso tudo, a obra salvífica é só dele? Só vem da cruz? Porque tudo isso torna-se, reverte-se em glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao homem nenhuma será dada. Lá em Isaías 48, 11, Deus diz, a minha glória não dividirei com ninguém. A única coisa que ele não divide com ninguém, quer toda para si. Sabe por quê, amados? Porque nós fomos feitos com um único e objetivo, adorar e bendizer e louvar o Senhor pelos séculos dos séculos, onde você queirá passar a eternidade. Se você pensa, eu creio que Cristo pode me ajudar na salvação, aí está o maior segundo erro das religiões. O primeiro é crer em qualquer outro tipo de salvação. O segundo é crer que esse outro tipo pode ser acrescentado à obra salvífica de Cristo. É Cristo e somente Cristo. Se você não depositou até hoje todas as suas forças, todos os seus pecados na cruz de Cristo, você não é um cristão. Há uma grande diferença do verdadeiro cristão do falso cristão. O verdadeiro reconhece que vem tudo de Cristo e nada vem de si próprio. Aí sim, ele entra no requisito da humildade de espírito para recepcionar a graça que vem de cima. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é de graça. Ou seja, se você quer se justificar pela lei, você está excluindo a graça. Se você está na graça, você já excluiu a lei. Ou está num ou está no outro. Ela não se mistura, as duas. Se misturar os dois, já não é mais graça. E se você está mentindo, estará estragando os dois. Ou você está num ou você está no outro. É como a água e o fogo, são opostos entre si. Água, um líquido que jamais coaduna, vive junto com o fogo. Ou você está na água ou você está no fogo. A água da palavra ou o fogo da maldição. É escolher, é largar ou pegar. Só serão chamados aqueles que nada tiverem em suas mãos. Quando chegarmos diante do Pai, aqueles que serão ouvidos, que terão argumentos, serão aqueles que disserem, Pai, e nada nas minhas mãos eu trago. A cruz do teu filho é a minha única esperança. Aí você vai se colocar no lugar de adorador, de verdadeiro adorador. Aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade, não na falsidade nem no legalismo. Spurgeon diz assim, em suas mãos, e assim admitiu, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me agarro. Palavras de Charles Spurgeon, que viveu no século XVIII e século XIX. Eu reconheço como muitos demoraram a entender a graça infinita. Eu tenho 52 anos, até os meus 51 anos, eu não entendia, não admitia, não aceitava a graça. Só que uma hora a gente bate de cara com a verdade. Ao reconhecermos imerecedores, jogarmos a toalha e reconhecermos e fazermos a oração do humilde de espírito. Senhor, me entrego em suas mãos. Eu, por mim, não terei jamais capacidade de atingir a perfeição a qual é exigida
para chegarmos, para que eu chegue perto de ti. Aí sim você bate de cara com a verdade e é revestido da graça, a graça que é chamada graça infinita. E mesmo quando eu a entendia, passei a entender a graça de verdade, eu ainda não aceitava, demorei um certo tempo. Às vezes não é difícil de entender, às vezes é difícil de engolir, porque você tem que jogar a glória toda do homem no chão e aceitar a de Deus, a de Cristo. A única glória vem dele. Eu não aceitava, mas o Espírito Santo me forçou a engolir a graça. Foi a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora do jugo da escravidão da lei, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Dispensação atual, não estamos na lei, mas sim debaixo da graça. Quem acha que ainda pode ficar na lei estará retornando aos rudimentos judaicos, aos quais foram o caminho, sombra, para chegarmos à graça de Cristo. Ninguém, jamais, nunca conseguiu salvar-se pela lei, a não ser Jesus Cristo, que salvo já estava. Então, dois exemplos aqui para ilustrar humildade de espírito, ilustrar o filho mais velho do filho pródigo, do pai pródigo, e o filho mais novo, que é o filho pródigo. Pródigo, o conceito de pródigo é gastar tudo que tem deliberadamente, o que fez o filho pródigo. E o cego de Jericó. O cego de Jericó representa o filho mais novo, que após ter pecado, errado e arrependido-se, retorna com simplicidade e humildade de espírito. Então o cego disse, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Humildade de espírito desfez todo o orgulho desse cego. Ele esqueceu a possibilidade de passar vergonha, de gritar desesperadamente e Jesus não vi-lo e passar vergonha pelos que diante deles estavam. E o que dizer de Zaqueu, que também aqui representa o filho mais novo? Embora ele tivesse dinheiro, ele representa sim o filho mais novo, porque teve uma coisa chamada humildade de espírito. Deixou a arrogância, a prepotência e a vergonha de clamar pelo nome de Cristo. Então Zaqueu, que diferentemente do jovem rico, desprezando sua própria riqueza, porque ele era rico de bens materiais, desprezou-se, esqueceu-se da riqueza que possuía, e na humildade recolheu-se pequeno, reconheceu-se pequeno, baixa estatura diante do Senhor, e subiu na árvore da fé, para ver Jesus, não por interesses próprios financeiros, porque financeiramente ele já era bem assistido, mas pela fé. E você? Que figura você representa hoje? De que lado você está? Do lado do cego que resolveu aceitar a humildade para alcançar a graça? Do lado de Zaqueu, que também foi humilde? Ou do lado do filho mais velho, na arrogância de já se achar o tal, e não deixar com que o amor lhe sobreviesse? Que lado você está? Na arrogância da lei? Ou na humildade de espírito para receber a graça? Zaqueu e o cego decidiu se expor ao ridículo. Hoje às vezes clamar pelo Senhor, do lado dos seus amigos, dos nossos amigos, da sociedade, que acha ser religioso, ser um cristão, ser um crente vergonhoso. Você tem vergonha de chamar o seu Cristo na frente das pessoas? Ou você está preocupado com a aparência e a reputação pessoal? É o requisito que diferencia quem Deus acolhe e quem Deus, Cristo, ignora. Lucas 2, de 8 a 9, fala sobre Zaqueu. E um versículo que mostra o caminho para a salvação desses que estão ainda indecisos, para dar uma alavancada na fé de quem está assim, ó. O que eu faço? Será que eu vou esperar mais um pouco? Será que eu vou viver na libertinagem mais um pouquinho? A média de idade do homem aqui no Brasil é 80 anos. Agora com a Covid deve ter tido alguma redução, deve estar lá pelos 75. Isso se nada acontecer, se um vírus não entrar no corpo da pessoa, se não houver um acidente. Mas e se o teu coração parar agora, antes que esse vídeo acabe? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então o versículo é esse. Está lá em Romanos 10, de 9 a 10. Se com tua boca confessares ao Senhor, como o cego disse, como Zaqueu disse, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Lembramos do filho pródigo. Este precisou deixar a arrogância, a sua prepotência, seu orgulho próprio, a sua autoestima, autopreservação para a humildade da graça do nosso Senhor. Você já é filho e quer voltar àquele
que você sabe que é o único pai? Ou você ainda não é filho, como Zaqueu e o cego de Jericó, que deseja ser adotado? Adotação plena, adoção plena. Marcos 10, 46. Eu já sou filho, eu, Alan, já sou filho. E o meu pai me ordena a convidar você ouvinte, como meu irmão. Basta aceitar o nosso Pai como Salvador. João 5, 24. Cristo falando: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida e não entrará em condenação, se em Cristo Jesus estiver. Por quê que eu te convido a ser meu irmão? Por quê? Porque Ele, nosso Pai, quer ver a sua mesa, o seu banquete celestial, cheia. Eu, você e todos os nossos irmãos juntos. O convite está aberto, está feito. Só resta a sua decisão ser tomada. E na mesa celestial estará todos os seus filhos, eu e você, juntos, para ceiar a grande ceia do nosso Senhor. E para fazermos o que nós fomos feitos, para o que nós fomos criados, ou seja, louvar e bendizer o nosso Senhor pelos séculos dos séculos. Onde você quer passar a sua eternidade, amado? Filipenses 3, de 11 a 10. É lindo. Filipenses 3, de 11 a 10. 12. Para que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para quem fui conquistado por Jesus. E ele continua lá: irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando das que diante de mim estão, prossigo para o prêmio, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Este é o segredo que Paulo nos ensina para caminharmos rumo à vida eterna, não se achando perfeito, mas entendendo que a nossa falha é parte da nossa carne. Nós somos dois em um: a carne, que ainda peca, que ainda milita contra as coisas dos prazeres mundanos, e somos também, por outro lado, o Espírito. Esse não peca, esse almeja e deseja pelas coisas celestiais. Isso se você já foi transformado e aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, se todas essas parábolas e contos verdadeiros dos evangelhos fossem feitos com amor, ninguém erraria, porque o amor engloba tudo. O amor é paciente, é benigno, não, o amor perdoa, não se ufana, o amor não é egoísta. Então lá em 1 Coríntios 3, de 4 a 7, fala sobre o amor. É estranho, é de se admirar como que esses versículos todos do Velho Testamento, menos Mateus, houve a tradução do grego para o português, e parece que, pelo poder de Deus, ele continua lindo. Mesmo que às vezes não rime, não dê uma rima para ficar bonito, mas às vezes está em prosa, às vezes está em verso, e é lindo pelos dizeres, para quem reconhece que foram inspiradas pelo nosso Senhor. Leiamos 1 Coríntios 13, fala do amor. O amor é sempre paciente e generoso, nunca é invejoso. O amor nunca é prepotente nem orgulhoso, não é rude nem egoísta, não se ofende nem ressente-se do mal, não se alegra do pecado alheio, mas se regozija com a verdade, e tudo perdoa, e tudo crê, e tudo espera, tudo tolera. Amados, ficamos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.